2 dias após o lançamento do GPT 5.6, as discussões sobre benchmarks já começaram a se acalmar. A maioria já sabe onde ele é forte e onde o Fable 5 é mais forte, e qual modelo preferem para programação, pesquisa ou raciocínio. Mas isso cria um problema mais interessante. Se o GPT 5.6 é melhor em uma parte da tarefa, o Fable é melhor em outra. O Opus é melhor em depuração e um modelo aberto pode lidar com o trabalho rotineiro e barato. Por que ainda somos obrigados a escolher um modelo antes mesmo de começar? É nessa direção que a Abacus está levando isso agora. Além do seu supercomputador existente, agora ele está combinando o Fable 5, o GPT 5.6 roteadores personalizados e mais de 100 outros modelos, em agentes que podem escolher o modelo certo para cada parte de uma tarefa e depois executá-la em uma máquina sempre ligada com acesso root. O exemplo mais claro é o novo roteador inteligente de programação. Você faz uma solicitação, mas em vez de enviar tudo para um modelo fixo, o roteador primeiro classifica que tipo de trabalho é necessário. O planejamento arquitetônico e a engenharia complexa podem ser levados para o Fable 5. Tarefas rotineiras de escrita, edição, refatoração e geração de testes podem ir para o Claude Sonnet 4.6. Perguntas sobre uma base de código existente podem ser tratadas pelo GPT 5.6 Sol, e toda a configuração também pode ser invertida, para que o Fable atue como agente principal, enquanto o GPT 5.6 e o Grok 4.5 trabalham abaixo dele como subagentes. Isso parece uma pequena mudança, mas afeta todo o fluxo de trabalho. Um assistente de programação normal te dá uma resposta de um único modelo. Esse roteador pode dividir a tarefa, atribuir partes diferentes para modelos diferentes e conectar o resultado ao GitHub. Ele pode inspecionar um repositório e auditá-lo em busca de vulnerabilidades de segurança, explicar a arquitetura e gerar um plano de escalabilidade cobrindo o banco de dados. Cache, manipulação de mídia, tarefas assíncronas e resiliência. O roteador também é exposto por meio de uma API compatível com a OpenAI, com suporte a streaming, chamadas de funções e multimodalidade, o que significa que ele pode ser utilizado por trás de um produto real e não apenas dentro da interface de chat da Abacus. A Abacus chama isso de construir sua própria super inteligência. Não interpreto como se fosse treinar um novo modelo super inteligente. O que você está construindo é uma camada de orquestração que pode se comportar de forma mais capaz do que um modelo usado sozinho, porque ela sabe quando chamar o GPT 5.6, quando chamar o Fable, quando usar o Opus e quando um modelo aberto muito mais barato já é suficiente. Aqui, o supercomputador se torna ainda mais relevante que no lançamento. A máquina oferece ambiente em nuvem sempre ativo, operando 24H por dia, 7 dias por semana, sem inicializações a frio. Hospede bancos de dados e APIs, use armazenamento compatível com S3 Scala de scripts leves até cargas de trabalho pesadas em GPU, conecte-se à AWS e ao GitHub, aceite acesso SSH e publique aplicativos ou serviços em uma URL pública. Pode hospedar LLMs de código aberto, manter em execução agentes como Hermes ou OpenClaw, operar servidores de jogos e apoiar sistemas autônomos como agentes de negociação. O que mudou é o quão diretamente o agente agora pode usar toda essa infraestrutura. Dentro do agente Abacus, o modo Max envia as tarefas mais exigentes para o Fable 5. Fable recebe acesso root ao supercomputador, então ele pode instalar dependências, escrever scripts, executá-los, inspecionar a saída, corrigir erros, configurar serviços, implantar a aplicação e verificar se a versão pública está funcionando. O usuário não copia código para o terminal, nem retorna com prints de erros. O modelo opera no ambiente real de execução do software. Uma demonstração leva isso bem longe. O usuário pede um castelo totalmente explorável em 3 dimensões, no estilo Hogwarts, dentro de um navegador. Tem que ser um único arquivo HTML autossuficiente, com movimentação em primeira pessoa, 6 áreas por onde se pode andar, geometria procedural, detecção de colisão, tochas tremeluzentes, névoa, um ciclo de dia e noite e rótulos na tela. Antes de escrever qualquer coisa, Fable faz 3 perguntas de design: se o castelo deve ter uma aparência mais fiel, gótico, sombrio ou mais fantasioso. Se a primeira cena deve começar à noite ou ao entardecer,
e quais 3 áreas merecem mais detalhes. Em seguida, ele escreve mais de 1.200 linhas de código, constrói o ambiente, testa o movimento do jogador, abre o aplicativo em um navegador, tira capturas de tela, verifica se as áreas nomeadas podem realmente ser alcançadas e faz outra análise visual sem ser solicitado. A versão final cresce de 6 áreas para 8, com pedra gótica cinza escura, luz de tochas âmbar nos corredores, luz verde doentia nas masmorras, um campo de estrelas em camadas, brilho da lua, pisos de masmorra molhados, controles WASD, movimentação da câmera com o mouse, shift para correr e espaço para pular. O importante não é a IA gerar uma demonstração de castelo, pois já vimos várias geradas. A diferença é que esta pode depurar o ambiente, verificar o resultado e implantá-lo publicamente a partir da mesma conversa. O próximo exemplo é um laboratório de negociação com IA, lembrando mais o desenvolvimento de software do que a geração de prompts. A solicitação descreve uma plataforma visual onde vários agentes ingerem dados de mercado, leem artigos de pesquisa e notícias, geram estratégias, fazem backtests, aplicam verificações de risco, votam nos resultados, implantam as estratégias aprovadas e as monitoram em tempo real. Fable pergunta sobre integrações com corretoras, fornecedores de dados de mercado, fontes de pesquisa, escolhas de modelos e tipos de estratégias. Em seguida, cria um banco de dados PostgreSQL, um back-end FastApp rápido, a lógica dos agentes e um front-end Next.js bem elaborado. O painel finalizado possui modos de demonstração, simulação e negociação ao vivo, acompanhamento em tempo real do patrimônio, um botão de emergência e um pipeline para BTC USDT, ETH USDT e SOL USDT. 9 agentes executam análise de dados de mercado, extração de pesquisas, indicadores técnicos, notícias e sentimento, detecção de regime, geração de estratégias, backtesting e robustez, ranqueamento, execução e monitoramento. Também gera gráficos de velas com bandas de Bollinger e RSI, cartões de estratégia mostrando o retorno esperado, drawdown máximo, taxa de acerto, fator de lucro e índice de Sharpe, além de controles de aprovação, posições ao vivo, configurações de risco, trilha de auditoria e um mapa de pesquisa, conectando material de origem às ideias extraídas e estratégias geradas. Nada disso significa que alguém deva permitir que um sistema gerado por IA opere com dinheiro real sem testes independentes. Mas isso mostra a diferença entre pedir a um modelo um script de negociação e pedir a um agente para montar o banco de dados, o back-end, a interface, os controles e o monitoramento em torno desse script. Outra demonstração é mais prática. Um usuário solicita ao agente que hospede localmente o Qwen 2.5 na versão de 500 milhões de parâmetros e cria uma interface de chat semelhante ao ChatGPT. Fable questiona a precisão do modelo e sugere quantização em 4 bits para economizar recursos. Ele também pergunta se a interface deve suportar histórico de conversas, parâmetros ajustáveis e múltiplas sessões de chat. Em seguida, ele produz um plano de execução em 7 etapas, verifica o lama.cpp, baixa o modelo graph, inicia o servidor de inferência sob o systemd, constrói um proxy em node.js e o front-end. Configura o Nginx para streaming via eventos enviados pelo servidor e testa endpoints locais e públicos. A interface final do ChatQwen possui múltiplas conversas, histórico salvo, sugestões de prompts, controles de modelo e respostas em streaming. Como o servidor do modelo e o front-end rodam como serviços systemed, reiniciam automaticamente e continuam disponíveis após o fim da sessão de build. O mesmo ambiente serve para criar o Cloud TV Studio, uma estação de TV online sempre ativa. O usuário solicita uma interface de administração, upload de mídias, playlists, página pública de visualização, suporte a banco de dados, armazenamento em nuvem, monitoramento, heartbeat e proteção contra falhas por arquivos ausentes ou vazios. Fable pergunta se deve usar PostgreSQL ou SQLite, verifica os limites de upload e confirma o nome da estação. Em seguida, ele cria controles de iniciar, parar e reiniciar, indicadores do servidor e do banco de dados, uma biblioteca de mídia, gerenciamento de playlists, looping contínuo,
registros de transmissão, monitoramento S3 e contagem de espectadores ao vivo. A página pública exibe o que toca e o próximo, enquanto Nginx e Systemd mantêm a estação funcionando de forma autônoma. Há também o Ring Feed, uma pequena rede social com feed ao vivo e chamadas de vídeo individuais. Fable constrói um back-end FastApp rápido, armazenamento em SQLite, WebSockets para eventos ao vivo e WebRTC para áudio e vídeo. Usuários escolhem um nome de usuário, publicam atualizações, veem quem está online, fazem e recebem chamadas, aceitam ou recusam ligações, silenciam o microfone, desativam a câmera e desligam. A demonstração executa o fluxo com duas contas, Mufasa_01 e LionKing_02. Em seguida, abre o banco de dados para mostrar os usuários, tokens de sessão, mensagens, registros de chamadas e eventos detalhados para convites, aceitações, alterações de silenciamento, mudanças de câmera e desligamentos. O roteamento personalizado é bem mais rápido de configurar do que a demo do app indica. Na seção de mistura de agentes, o usuário clica em Novo roteador personalizado e opta por descrevê-lo em inglês simples. A instrução é uma frase: envie codificação complexa para Fable 5, depuração para CloudOpus 4.8 e codificação simples para GLM 5.2. A plataforma gera automaticamente as categorias, descrições, regras de roteamento, comportamento de fallback e o prompt do sistema, design de sistema, implementação de algoritmos e otimização de desempenho vão para Fable, diagnóstico e correção de bugs vão para Opus. Pequenos scripts, funções básicas e dúvidas de sintaxe vão para GLM. Tudo que não se encaixar volta para Fable. O usuário nomeia o roteador como my_coding, salva e pede um algoritmo de previsão de aprendizado de máquina. A interface indica que a solicitação foi enviada ao Fable 5, que gera um pipeline de gradient boosting com defasagem e médias móveis. Uma pergunta básica de sintaxe seria enviada para o GLM 5.2 em vez disso. Essa diferença de custo é uma parte importante do produto. O modo máximo do Fable é poderoso, mas não faz sentido pagar por cada reescrita de mensagem ou dúvida simples de código no Fable. O Abacus possui um roteador geral com custo otimizado que envia perguntas e respostas simples ao Gemini. 3.1, Flashlight resumos rápidos para o GPT. 4.1, Nano escrita criativa para o Cloud Haiku. 4.5, codificação rápida para o Química 2. Turbo e raciocínio leve para o DeepSeek. V4 Flash. Os exemplos incluem reescritas profissionais de mensagens, resumos de produtos prontos para o Slack, chamadas para ação na página inicial, extração de notas de reuniões com responsáveis e prazos, explicações técnicas e páginas HTML simples. Para trabalhos mais exigentes, o roteador de alto desempenho utiliza o GPT 5.6 para pesquisa e geração de imagens, CloudOpus 4.8 para análises complexas, Fable 5 para trabalhos criativos mais profundos e tarefas de construção difíceis, GPT-5 para conversas gerais, Kill-Wen 3, Coder para programação avançada e E3 Pro para matemática e ciências. Essa configuração é usada para previsão financeira com cenários otimista, base e pessimista, escrita cinematográfica, conceitos de produtos, design de landing pages, geração de código e análise estratégica. Há também um roteador de código aberto. DeepSeek V4, Flash lida com comandos rápidos e solicitações diretas. Química 2.7 Code cuida da geração de código e esquemas de banco de dados. GLM 5.2 assume tarefas complexas de depuração, análise de causa raiz e programação com agentes, enquanto Huwen 3 Coder pode lidar com trabalhos de implementação mais avançados. Os exemplos incluem a instalação do Tailwind, React e Vite, além da comparação entre FastAPI, Express e Hono. Gerando um esquema PostgreSQL para um aplicativo de gerenciamento de tarefas e rastreando um erro de hidratação do Next.js até correções específicas no nível do código. Modelos de código aberto não tornam o processamento gratuito, mas eliminam a cobrança por token das APIs
e dão ao usuário mais controle sobre implantação, privacidade e escalabilidade. Uma empresa pode usar modelos abertos para tarefas internas de alto volume, reservar o Fable e GPT 5.6 para demandas críticas, direcionar usuários premium a modelos mais avançados e encaminhar usuários do plano gratuito para opções mais econômicas. O suporte ao cliente, a pesquisa, a programação e a análise interna poderiam seguir regras diferentes. Então é isso que o Abacus está desenvolvendo em seu supercomputador. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se para mais novidades sobre IA. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.